Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Sequeto, trato aqui dos assuntos do Palmeiras e o assunto de hoje é Universitário 0, Palmeiras 4. Antes de entrar nos pormenores desse jogo, claro que a gente vai pedir para você se inscrever no canal, que isso nos ajuda muito. Também comentar e curtir os vídeos, né, também para levar esse vídeo para mais pessoas, para nos ajudar a crescer. E também, claro, nos sigam nas nossas redes sociais, o TikTok, o Instagram e o X, @Urupurco. E se você não se inscrever, no seu emprego você vai ter mais trabalho do que o advogado do Dudu para explicar o que significa VTNC. O assunto do vídeo de hoje é a vitória gigante do Palmeiras lá no Peru, né? Era até esperado que o Palmeiras fosse vencer esse jogo, né? Um empate, uma vitória magra ali, acho que era o que a maioria estava esperando. Não porque o Universitário é um bom time, pelo contrário, né? Eu cheguei a falar que o Universitário era o time mais fraco dessas oitavas de final da Libertadores, então o Palmeiras tinha por obrigação passar. Mas depois que o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians e fez um joguinho bem complicado com o Ceará, a gente não sabia como o Palmeiras ia chegar nessa partida. Mas ali o jogo contra o Ceará parece que, ao tentar modificar o time para vencer aquele jogo, o Abel Ferreira finalmente viu um esquema tático diferente, que era uma coisa que vários torcedores já tinham apontado, que vários comentaristas já tinham apontado, que era um Palmeiras que saísse do 4-3-3, né? O Ouro Porco mesmo, eu cansei de falar isso aqui, e várias outras mídias, né? Tanto tradicional, mídia palestrina, e até de outros torcedores de outros clubes, a gente via e falava, se o Abel colocar ali talvez uma dupla de ataque com o Flá, com o Vitor Roque, e foi o que aconteceu, né? Contra o Ceará deu certo ali no segundo tempo, e ontem os dois brilharam, né? Você viu muitos memes aí, inclusive eu coloquei um vídeo desse aí, tá aqui no YouTube, também tá nas redes sociais, zoando, né, que parecia Bebeto e Romário, né? Um tocando pro outro, um dando assistência pro outro, e foi assim, né? O jogo todo. E o Palmeiras, né, o Flaco Lopes fez 2 gols, o Vitor Roque fez um, deu uma assistência, sofreu um pênalti, e nesse pênalti o Gustavo Gomes, né, se torna aí o maior zagueiro artilheiro da história da Libertadores. Então o Palmeiras, na Libertadores, o Palmeiras é um bicho diferente, né, cara? Ele é assustador, ele vai empilhando recordes, né? Dos brasileiros é o que tem mais vitória, mais gols, mais tudo, né? E se você pegar o recorte da Era Abel, os números estão rodando por aí nas redes sociais, é absurdo, né? O Palmeiras lidera, né, todos os quesitos ali quase da Conmebol Libertadores. Então o Palmeiras nessa competição, né, em outras o Palmeiras é gigantesco, mas nessa competição especificamente o Palmeiras vem sendo muito gigante mesmo, né? E ontem, né, o Universitário no primeiro tempo já tomou 3-0, né? Teve um pênalti ali com 4 minutos, 1-0, com 11 já estava 2, com 30 já estava 3. Chega no segundo tempo ali com 8 minutos, você tem um zagueiro, o zagueiro deles foi expulso, e aí o Palmeiras tirou o pé, né? Se o Palmeiras tivesse forçado, esse jogo tinha ficado 6, 7, e aí podia ter sido uma goleada histórica, né? Ficou só 4, porque o Palmeiras já tirou o pé, começou a fazer substituições, com certeza os atletas também já estavam se poupando em campo, já pensando no Botafogo no final de semana, né, que é um jogo importantíssimo para as pretensões do Palmeiras no Brasileirão. Então o Palmeiras foi tirando o pé. Mas o digno de nota é isso mesmo, né, cara? Como que às vezes o treinador ele tem que descer daquele pedestal. O Abel é muito bom treinador, é o maior vencedor da história do Palmeiras, conseguiu uma identificação gigantesca, mas ele não estava conseguindo fazer esse time render. E talvez muito por conta de tentar enfiar jogadores dentro de um esquema e aquelas peças não se encaixavam plenamente. Então, quando ele, talvez ali na tentativa de desespero contra o Ceará, teve que fazer as mudanças para correr atrás do resultado, isso acabou mostrando para ele ali que essa poderia ser uma opção, né? O Vitor Roque é um excelente jogador ali na questão de trombada, né? Ele aguenta muita pancada. Então você pode ver que na assistência que ele dá para o gol do Flaco, primeiro gol, ele toma uma pancada, mesmo assim ele consegue sustentar e fazer a assistência para o Flaco. O Flaco, apesar de ser alto, ele não consegue fazer essa parede muito bem, né? Fisicamente ele é mais fraco, mas os dois juntos,
né? Não fica aquele negócio de só jogada pelas pontas, de dois atacantes abertos, não tem aquela aproximação. Ontem foi bem diferente, então a gente tem que ver ainda contra outros adversários, afinal de contas foi meio tempo contra o Ceará e agora, né, contra o Universitário, que não, né, com todo respeito ao Universitário, não é parâmetro, mas já foi uma tentativa de algo diferente. Então pode ser que aí, nessa tentativa e erro, o Abel tenha chegado a um esquema diferente, né? Jogou o Sousa ontem também, ali como um terceiro um homem de frente, mas poderia ser um Felipe Anderson fazendo 2 meias, o Rafael Veiga, se ficar, né, porque tem especulações aí que ele vai sair, mas poderia ser o segundo meia, voltando bem ali também, porque eu acho que o Maurício também não perde essa vaga ali no meio de campo. Hoje ele é o melhor meio de campo do Palmeiras. Então, esse jogo ele deu uma tranquilidade gigante para o Palmeiras, né, porque uma vantagem de 4-0, agora os caras vêm jogar aqui, né, não tem a mínima chance de o Palmeiras perder essa vaga. Então, o Palmeiras pode concentrar aí os seus esforços no Brasileirão, né, pode colocar força máxima contra o Botafogo. O Botafogo venceu a LDU também ontem, mas venceu só por 1-0 em casa, então o Botafogo tem uma viagem para jogar na altitude, então muito possivelmente o Botafogo vai poupar jogadores aí para o final de semana, então é um excelente jogo aí para o Palmeiras poder tentar não se distanciar, né, do Flamengo e do Cruzeiro, quem sabe até passar o Cruzeiro, né, e ficar ali na cola do Flamengo, porque não pode deixar esses times esgarrarem também no Brasileiro, né, e essa questão dos números, né, como são, a gente trouxe aqui os números, falou, né, um pouquinho, né, como o Palmeiras é gigante na Libertadores, e nessa edição especificamente, né, se você pegar todos os outros jogos, né, foram 4 gols marcados, né, foram 3 0-0 e 4 1-0, e só o jogo do Palmeiras 4-0, então o Palmeiras faz mais gol que todo mundo, todos os outros, igualou todos os outros jogos, né, dessas oitavas de final da Taça Libertadores. Semana que vem, né, os clubes brasileiros aí vão decidir as suas vidas. O Palmeiras já espera alguém ali nas quartas de final. O adversário do Palmeiras sai de River e Libertad. E os outros brasileiros ainda vão lutar, né? O Fortaleza ele empata, Flamengo e Inter. O Flamengo venceu por 1-0. E o São Paulo também empatou num jogo duríssimo lá, né? O Cardona perdeu 2 pênaltis no mesmo jogo, uma coisa assim difícil de ver. E o São Paulo saiu de lá com um heróico empate e agora vai resolver dentro de casa também. E o Botafogo vai à altitude enfrentar a LDU. Então, tem grandes chances aí dos brasileiros, de boa parte dos brasileiros passarem. Flamengo e Inter, a gente vê quem que passa, né? Leve favoritismo para o Flamengo, venceu o primeiro jogo e é um time melhor do que o Internacional, né? O Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo, mas o segundo tempo deixou bem a desejar, senão poderia ter saído com um resultado bem melhor de campo. Meus amigos, esse vídeo ele é bem mais curtinho, é só para falar um pouquinho desse jogo, né? O palmeirense está ficando um pouquinho mais tranquilo, né? O palmeirense ele é sempre muito desconfiado, né, que algo ruim vai acontecer, mas eu acho que com 4-0 na mente não há palmeirense pessimista para essa volta, né? Eu espero, tá? Muito obrigado, não esqueça de curtir e compartilhar com os amigos, muito obrigado e valeu!